Uniclac. Voltamos para o quarto bloco dos estudos sobre tutelas provisórias. No último bloco, nós vimos o procedimento da tutela antecipada antecedente. Até poderia ter falado nele sobre a estabilização da tutela, mas acho que ia ficar um pouco pesado, por isso interrompi mais cedo e deixei só para esse quarto bloco o artigo 304 do novo CPC, que trata sobre a estabilização da tutela. É um tema curto, mas deixei em bloco apartado porque é novidade. Isso aqui não existia no CPC anterior, então, por isso, bem provável de cair em provas de concurso, inclusive o tema extremamente discutido. Creio que em breve estarei aqui gravando novamente, né, porque teremos algum precedente jurisprudencial, alguma corrente doutrinária mais afirmada sobre o tema. O tema é novo e ainda há muita discussão, mas o que está na lei está sendo cobrado. A despeito das discussões doutrinárias, jurisprudenciais, a letra da lei tem sido muito cobrada, porque é novidade, você precisa ficar bastante atento. Então, vamos lá para a lei. Estabilização da tutela antecipada. Ok? Já vou situar você na matéria. Por que eu estou tratando disso aqui logo depois do procedimento da tutela antecipada antecedente? Porque esse artigo 304 só acontecerá no contexto da tutela antecipada antecedente. Tanto que, se você observar aí no seu código, estão no mesmo capítulo. O artigo 303, falando do procedimento da tutela antecipada antecedente, e o artigo 304, tratando da estabilização da tutela. Então, é continuidade do tema. Continuidade do tema. Estamos estudando em apartado por conta da importância. Ok? Então, veja lá, artigo 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do artigo 303. O que diz o artigo 303? Tutela antecipada antecedente. Isso acabamos de trabalhar. Então, a tutela antecipada, concedida nos moldes, no rito da tutela antecipada antecedente, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Qual recurso é esse? Agravo de instrumento. Recordam-se que, lá no nosso fluxograma, a tutela antecipada antecedente foi deferida, intima o réu para cumprir, e o réu terá a oportunidade de interpor recurso de agravo de instrumento. Não é isso? Perfeito. Então, o que o legislador está dizendo é, se o réu não interpor esse recurso, estabiliza-se a tutela antecipada deferida de forma antecedente. Parágrafo 1º. No caso previsto no caput, o processo será extinto. Extinto. Então, vamos com calma te situando. Por que está dando tanta discussão doutrinária e jurisprudencial? Porque, de fato, o caput do artigo 304 não é suficiente para extinguir o processo. Então, já vou adiantando a nossa posição. Tá? O professor Mozart Borba, excepcional, ele fala sobre o tema. Na verdade, para acontecer essa estabilização, eu preciso de duas inércias. Lembra que, se a tutela antecipada antecedente for concedida, o réu será intimado para cumprir e poderá agravar. E o autor será intimado para aditar a inicial. Então, considerando isso, a tutela será estabilizada se o réu não recorrer da decisão, então não interpor agravo de instrumento, e se o autor não aditar. Se o autor ficou satisfeito, o que ele queria, a pretensão dele, estava toda em torno do pedido da tutela de urgência, era o que ele queria, nada mais. Isso foi concedido e o réu não recorreu.
Isso não tem razão nenhuma para o autor aditar. O réu não recorreu, o autor não aditou. Estabiliza a tutela antecipada, extingue-se o processo. Extingue-se o processo sem resolução do mérito. Parágrafo 2º. Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, estabilizada nos termos do caput. Então, notem, a tutela antecipada foi concedida, o réu foi intimado para cumprir, cumpriu, só que ele não recorreu, não interpôs recurso de agravo. O autor foi intimado para aditar, não aditou. Então, processo extinto sem resolução do mérito. O que aconteceu com a tutela antecipada que foi conferida? Ela continua permanecendo, produzindo efeitos. Isso significa a estabilização. O processo já foi extinto, por uma sentença, por meio de uma sentença terminativa, que extinguiu o feito sem resolver o mérito, e a tutela concedida permanece a produzir efeitos. Isso que significa a estabilização. Estabilizada a tutela, parágrafo 2º vai dizer o quê? Que qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada. Então, o processo foi extinto, tivemos uma sentença terminativa, que não foi impugnada por apelação, né? A decisão interlocutória que deferiu a liminar não foi impugnada por agravo de instrumento, o autor não aditou, o juiz sentenciou. Sentença terminativa. Sentença que não foi impugnada por apelação. Então, o processo acabou. Acabou. E a tutela foi estabilizada. Está produzindo efeitos. O legislador diz que, estabilizada a tutela, o que acontece é que qualquer das partes, não vejo o autor com interesse para isso, né? Mas ele diz, qualquer das partes poderá demandar a outra com o objetivo de quê? De rever a tutela, porque ela está estabilizada, está produzindo efeitos, rever, reformar ou invalidar. Então, perceberam? O processo acabou, porque as duas partes deram por satisfeitas, o réu cumpriu, não recorreu, o autor não aditou, o processo acabou. Estabilizou a tutela. E aí o legislador diz, estabilizada a tutela, qualquer das partes pode demandar a outra em ação autônoma, com o objetivo de rever, reformar ou invalidar a tutela. Parágrafo 3º. A tutela antecipada conservará os seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada, por decisão de mérito proferida na ação de que trata o parágrafo 2º. Então, veja, vai concatenando as suas ideias. Nós tivemos um processo. O juiz deferiu o pedido de tutela antecipada antecedente, intimou o réu cumpriu, não recorreu. Intimou o autor para aditar a inicial, não aditou. Sentença terminativa, não é de mérito. Sentença terminativa, estabilizou a tutela. Aí o legislador diz, no parágrafo 2º, que qualquer das partes poderá demandar a outra em ação autônoma, em ação própria, para reformar, rever ou invalidar a tutela que está produzindo efeitos. E até que ocorra essa reforma, a tutela antecipada conservará os efeitos. Vai produzindo, está estabilizada. Enquanto não revista, reformada ou invalidada. Revista, reformada ou invalidada por ação própria. Que era o que o parágrafo 2º dizia. Qualquer das partes poderá demandar a outra. Beleza, então, resolveu demandar a outra em ação própria, com o objetivo de reformar, rever ou invalidar a tutela antecipada que está produzindo efeitos. Nessa ação, o juiz deu uma sentença. E uma sentença de mérito.
reformando, invalidando. Perfeito. Beleza? Parágrafo 4º. Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida, aquele processo que foi extinto sem resolução do mérito, né, onde foi concedida a medida, para instruir a petição inicial da ação. Aquele processo acabou, extinto sem resolução do mérito, alguma das partes interpôs a ação. Do parágrafo 2º, da ação autônoma, que o parágrafo 2º diz que tem por objetivo rever, reformar, invalidar a tutela que está produzindo efeitos. Então, qualquer das partes pode requerer o desarquivamento para instruir a petição inicial dessa ação autônoma, prevendo o juízo em que a tutela antecipada for concedida. O que significa esse pedaço? Essa ação autônoma, com o objetivo de rever, reformar e invalidar, tem que ser direcionada para o mesmo juízo que concedeu a tutela antecipada naquele primeiro processo que foi extinto sem resolução do mérito. Notaram? Progressão. Parágrafo 5º. O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, prevista no parágrafo 2º desse artigo, extingue-se após 2 anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo nos termos do parágrafo 1º. Dá um tempo aqui. Porque o tema é novo, o tema é complicado, e você precisa entender bem esse desenvolvimento. Tutela antecipada antecedente. Por meio daquela petição simplificada, requerendo a tutela, indicando o pedido da tutela final, expondo fatos, expondo direitos, demonstrando periculo em mora, alguém pediu uma tutela antecipada antecedente. Rito do 303. O juiz concedeu. Concedeu. O réu foi intimado para cumprir, cumpriu, e o réu não interpôs agravo de instrumento. O autor satisfeito foi intimado para aditar e não aditou. Não aditou. Então, o juiz se viu aí na incumbência de proferir uma sentença terminativa, extinguindo o processo. Ninguém mais quer litigar. Pronto, extinguiu o processo, a tutela estabilizou, vai produzir efeitos. Produzir efeitos. Cientificada dessa decisão que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, conta-se a contar 2 anos. 2 anos. Para quê? Para que qualquer das partes, querendo, demande a outra em ação própria, para o mesmo juízo prevento, a fim de reformar, rever ou invalidar a tutela antecedente, que foi deferida e está produzindo efeitos. E está produzindo efeitos. Então, prazo de 2 anos. Prazo de 2 anos para isso. Parágrafo 6º, a decisão que concede a tutela não fará coisa julgada. Aqui nós chegamos num ponto importantíssimo. Não fará coisa julgada. Por quê? Porque eu falo importantíssimo. Porque tem muita gente confundindo essa ação do parágrafo 2º com uma ação rescisória. Até porque o prazo é o mesmo, né? 2 anos. Perfeito? O juiz proferiu uma sentença terminativa, extinguiu o feito, a tutela está produzindo efeitos. No prazo de 2 anos, qualquer das partes pode ir lá e ajuizar uma ação autônoma no juízo prevento para reformar, rever e invalidar a tutela. Aí Augusto está falando, é uma ação rescisória, né, professor? Não é ação rescisória. Não é ação rescisória. É ação para rever tutela antecipada estabilizada. Por que não é ação rescisória? Porque sentença terminativa não faz coisa julgada material. Sentença terminativa não faz coisa julgada material. Notaram? E a ação rescisória serve para desfazer os efeitos de uma coisa julgada material, que é obtida por sentença definitiva, que é a sentença com o julgamento do mérito. Aqui nós não tivemos. Aqui nós não tivemos.
Por isso que o legislador faz questão de, no parágrafo 6º, dizer: a decisão que concede a tutela não fará coisa julgada. Não fará coisa julgada, para que você não confunda esse procedimento, essa ação autônoma, que é possível ser proposta no prazo de 2 anos, com a ação rescisória. Com a ação rescisória, porque a ação rescisória visa atacar a coisa julgada. Coisa julgada material, que é produzida do trânsito julgado de uma decisão de mérito. De mérito. Aqui não teve decisão de mérito. A decisão foi terminativa, extinguindo o feito porque as partes perderam o interesse. O réu não agravou e o autor não aditou a inicial. Ninguém quer mais continuar. Então, vou extinguir o feito sem resolução do mérito. Isso não faz coisa julgada material. Não faz coisa julgada material. Ok? Passado 2 anos, o que vai acontecer? Ela vai estabilizar de vez, né? Aí a gente vai falar efeitos permanentes da tutela antecipada antecedente. Ela já havia sido estabilizada lá da decisão que extinguiu o feito sem resolução do mérito, mas em razão dos 2 anos ainda poderia ser reformada, revista, invalidada. Passou esses 2 anos, aí os efeitos serão permanentes. Mas é preciso diferenciar, distinguir. Isso aqui não é ação rescisória. Não é ação rescisória. Por quê? Porque aquela decisão que extinguiu o processo foi uma decisão terminativa, sem julgamento do mérito. Então, algumas questões aqui para a gente encerrar esse bloco. Algumas questões aqui que podemos destacar. Primeiro, para haver a estabilização da tutela, é necessário, apesar do legislador não deixar isso claro, mas é necessário uma dupla inércia. Uma dupla inércia, porque cá para nós, o fato do réu não ter interposto recurso de agravo, e o autor tem outros pedidos, e por isso aditou, não vai causar extinção do feito. O autor quer continuar. Ué. Da mesma forma, o fato do réu, do réu querer permanecer a demanda por meio da interposição do agravo de instrumento e o autor não querer aditar, também não resolve o problema. Então, nós precisamos de duas inércias para a estabilização da tutela. A inércia do autor em aditar a inicial. Por isso é que eu falei com vocês que o prazo dele pode ser maior do que 15. Porque, veja bem, o autor ele não faz sentido ele deixar de aditar a inicial, porque acabou de conseguir a tutela antecipada, sabendo que o réu pode a qualquer tempo interpor agravo de instrumento. Então, é recomendável que o juiz dê um prazo maior para o autor. Porque aí sim, confirmado que o réu não interpôs agravo de instrumento, se ele quiser, o autor quiser, ele não adita. Porque aí vai estabilizar a tutela antecipada, era o que ele queria. Então, inércia do autor em aditar, porque o único interesse dele era a tutela antecipada, e inércia do réu em não agravar de instrumento. Se alguma dessas partes, dessas ações ocorrer, a parte estará demonstrando interesse para a tutela definitiva. Então, vai ter que seguir o processo. Aí alguns podem perguntar: professor, o que acontecerá se a tutela ficar estável? Resposta dessa: tutela ficar estável, o processo será extinto sem resolução do mérito. Artigo 304, parágrafo 1º. O que acontecerá com a tutela se o processo for extinto? Ela vai produzir efeitos. Produzir efeitos enquanto não for revista, reformada ou invalidada. Por isso que ela está estabilizada. Como a tutela poderá ser revista se o processo já foi extinto? Por meio de ação própria. Ação própria que deverá ser promovida no prazo de 2 anos da cientificação da decisão que extinguiu o processo. Então, em ação autônoma, com pedido de revisão, reforma e validação da decisão estabilizada, que poderá ser proposto no prazo de 2 anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo. Beleza? Então, esse tema novo, muito provável de cair em prova, estabilização da tutela antecipada. Estabilização da tutela antecipada. Lembra que esses últimos 2 blocos estão no mesmo contexto.
tutela antecipada antecedente e estabilização da tutela antecipada. Ficamos aqui no nosso quarto bloco. Voltamos já com a continuidade do estudo de tutelas provisórias, tratando sobre a tutela cautelar. Cautelar, requerida de forma antecedente, e depois falando sobre a tutela de evidência. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Clique like.